Bom, mas agora eu volto aqui para a nossa mesa para tratar desse assunto e eu quero partir desta frase, desta resposta que o governador de São Paulo deu à imprensa. Ele falou duas coisas muito importantes. A primeira é que isso não se resolve em 1 ano, 2 anos, 1 mandato, 2 mandatos. E a coisa mais bela que ele tenha dito, talvez, ou com absoluta certeza, no meu ponto de vista, foi: eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente. Eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente. E isso se resolve não é olhando o passado, mas é olhando adiante, para frente. Isso é um exemplo de administrador. Afinal de contas, quando ele se candidatou a governador de São Paulo, ele estudou muito bem São Paulo e sabia dos problemas que o Estado enfrenta e dos riscos que esta questão da urbanização e áreas de risco podia trazer em caso de tempestades. Portanto, é um grande exemplo, né? Diversamente de outros líderes que dispensam ser citados nominalmente, ele não olha para trás, ele só fala daqui para diante. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do governo de São Paulo mantém parado um projeto para urbanizar a Vila do Saí, comunidade do Litoral Norte, onde foi registrado o maior número de mortes após as fortes chuvas do último final de semana. Esse projeto, ele está engavetado há 7 anos. O texto foi elaborado na gestão de Geraldo Alckmin e prevê a transferência de pessoas para casas longe de áreas de risco. Esse terreno do projeto existe, mas segue desocupado. De outro lado, ao longo dos últimos 3 anos, a Prefeitura de São Sebastião acumula nada menos do que 37 condenações judiciais, não são processos, são condenações judiciais, para que pudesse atuar para reduzir as áreas de risco do município. Atualmente, mais de 7.000 famílias vivem em casas que precisam de regularização. Nas sentenças obtidas pelo jornal Estadão, juízes concluíram que houve omissão histórica e descaso governamental com direitos básicos das gestões municipais nas últimas décadas. A gente está vendo aí muita culpa de gestões passadas e a atitude nobre do nosso governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, olhando para frente, resolvendo o problema antes de falar em culpados. Certo, Rodolfo? Perfeito, Pavinato. Eu também acrescentei aqui, marquei 2 falas assim que eu achei emblemática. A efetividade baixa, ele declarou ali, né, que há um efetivo baixo para combater esse tipo de ocorrência da natureza, e também a capacitação do município, que é um programa muito interessante, que já deveria ter sido feito há muito tempo. Mas como ele mesmo falou, ele está olhando para frente, e isso aí é louvável, porque ele não debate pessoas, ele debate ideias, e é olhando para frente que se faz uma política de verdade. E aí, você acha, Felipe, que a finalização, o grande finale dessa resposta, que foi muito oportuno, aliás, foi alguma espécie de puxão de orelha dentro da República? Eu acho que sim, Pavinato. Eu acho que o Tarcísio fez o contraponto nas palavras do Lula, né, quando disse claramente que... o seu microfone, descobri agora, o seu microfone, ele está inoperante. A equipe técnica vai trocar aqui. Vou fazer a mesma pergunta e já volto para você. Carol Curimbaba, você acha que foi um puxão de orelha oportuno ou inoportuno do governador de São Paulo contra o presidente? Não só contra o presidente. Em primeiro lugar, boa tarde, Pavinato, meus colegas da mesa, vocês que nos acompanham aí de casa. Não só contra o presidente, com certeza foi, mas, em geral, os políticos fazem muito isso, né? Em vez de focar no que tem que fazer de fato, fica falando dos males do passado. E eu, sinceramente, estou sendo muito bem surpreendida, não que eu esperasse menos, mas muito bem surpreendida pelo trabalho do Tarcísio, né?
E essa cena, essa calamidade que eu estava lá mais ou menos região, estava entre Guarujá e Bertioga, peguei a grande primeira chuva ali de sábado para domingo, graças a Deus consegui sair correndo lá da região, mas isso só mostra que miséria junto com gestão pública ineficiente, para não dizer um mínimo, né? Uma é causa da outra, digamos assim, gera morte de gente pobre. Isso que é o grande problema. E só vai se resolver realmente com atitudes políticas públicas, como o governador acabou de falar, que não vão ter resultado imediato. E é por isso que os nossos representantes do governo não os fazem, porque o resultado não é imediato. É um trabalho de alguns governos. E acaba que aquilo não chama a atenção do povo na próxima eleição, né? Mas o governador Tarcísio está se mostrando como um bom estadista e está mostrando também a necessidade da gente ter inteligência na gestão pública, Pavinato, que eu acho que é um ponto muito importante. Por exemplo, os prefeitos saberem das alternativas que tem, porque foi dito, o prefeito de São Sebastião disse que, apesar de saber dos grandes problemas que tinham lá, não tinha recursos para desenvolver um problema de habitação de qualidade ali na região. Só que, na realidade, tem formas de uma prefeitura captar recursos até com bancos internacionais. O próprio Banco dos BRICS, que agora vai ser presidido pela Dilma Rousseff... Será que vai? Então, coisas que a gente tem que ouvir. Mas, enfim, já que ela está lá, né, é um caminho para prefeitos, governadores conseguirem recursos também para obras de infraestrutura. Então, falta inteligência de gestão pública, vontade política. Não é fácil, ninguém diz que é fácil. Mas os nossos governantes hoje estão mostrando que é um caminho. E aí, Felipe? Bom, Pavinato, como eu estava falando, com certeza as palavras do Tarcísio foi uma indireta ao presidente Lula, que deixou claramente nas palavras dele que não tinha dinheiro não tinha tanto dinheiro para investir em São Sebastião, porque o ex-presidente Bolsonaro não havia deixado quase nada, né? Então, com certeza, foi uma indireta para o Bolsonaro. Agora, eu queria deixar claro aqui também, eu concordo com as palavras do Tarcísio, né, que tem que se olhar para frente, mas é importante olhar para o passado para entender o que deu de errado e tentar mudar a realidade no futuro, né? Olhar só para frente de forma destrambelhada não ajuda em nada, né? E outra coisa que eu queria colocar aqui, Pavinato, e demais integrantes da mesa, é que não dá para você colocar solução simples para um problema muito complexo. Todo mundo sabe que o litoral paulista é um litoral que há um aquecimento do setor imobiliário, né? Há diversos condomínios sendo construídos ali, e quando há diversos condomínios construídos na região, você faz com que diversas mãos de obra de outros lugares venham para a região, para trabalhar na região, né? E depois de trabalhar na região, ela para construir, ela fica para ajudar no serviço, ser caseiro, ajudar na limpeza. Então, ou seja, a questão é muito maior do que simplesmente realizar a regularização fundiária por si só, né? Não resolve a questão, não resolve o problema, né? Tem que ter soluções concretas e complexas para resolver esse problema complexo, sim. E eu estou muito feliz, né, ao falar, na minha opinião, duas coisas. Primeiro, a necessidade de atualização e treinamento dos prefeitos, porque a prefeitura tem, com o Estatuto da Cidade, diversos instrumentos colocados à disposição e ela não sabe como atuar, como utilizar esses instrumentos, como é a criação do plano diretor, como é a utilização da lei de zoneamento de forma efetiva, como é a utilização da lei de uso e ocupação do solo. Tudo isso ajuda, sim, na questão de uma situação catastrófica como essa, né? E outro ponto que ele falou que eu achei muito oportuno é que nós, brasileiros, temos que ter consciência de que nós não temos furacão, nós não temos terremotos, mas nós temos, sim, alagamento, nós temos, sim, chuvas que fogem do controle. Ano passado foi na Bahia, esse ano foi no litoral norte de São Paulo. Tem que ter inteligência, tem que ter, sim, tecnologia, em que informa a população com algumas horas antes que pode ter um volume de chuva da forma que teve, para as pessoas poderem se proteger, ir para escolas, irem para áreas
protegidas para não ter esse tipo de catástrofe, não é? Então, isso que o Tarcísio colocou é verdade e é a realidade, né? Tem que ter treinamento da população para evitar esse tipo de problema, além da questão da regularização fundiária. Tem que ter tecnologia. A gente tem que parar com esse argumento que nós temos muitas vezes, que o Brasil é um país lindo, que não tem catástrofe natural. Tem sim, e nós temos que se preparar para ela da melhor forma possível. E a tecnologia, né, Dani, é o seguinte: hoje, para alguém receber um alerta, tem que estar cadastrado na Defesa Civil do Estado. A Anatel poderia exigir que as operadoras de telefone celular ficassem obrigadas a mandar um sinal de alerta. É um pouquinho de boa vontade, né, da agência reguladora. Se ela disser que não pode fazer, isso deve ser feito por lei, como acontece nos Estados Unidos. Quando a gente está lá, tem um risco de temporal em Nova York, ou vendaval, etc., todo mundo recebe no seu telefone celular. Aí é uma coordenação entre a operadora, né, as telefonias e o Estado, que obriga ela a fazer isso. E outra coisa também, a gente tem que ter para onde correr. Você veja, a gente tem um terreno lá, mas ele está baldio. Aí o que adianta eu ter um sinal de alerta e não ter para onde correr? Acho que foi muito bem observado, Pavinato. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos aqui à mesa, a todos os espectadores aqui da Jovem Pan. E, bom, concordo plenamente com você, Pavinato, mas sobre a fala em si do governador, há muito tempo que eu não ouço um político com uma fala tão coerente, na verdade, que é aquilo que nós esperamos enquanto cidadãos de alguém que está nos representando. Porque quando ele coloca ali e fala, bom, eu não olho mais para o passado, não vou olhar para o passado, não é no sentido de não saber quais foram os problemas do passado, não é isso, não é? Na verdade, quando ele fala essa questão, é de não colocar a culpa dos problemas de agora nas gestões anteriores, porque ele assumiu sabendo a complexidade do estado de São Paulo, que esta é uma situação que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, só que ele está disposto, olha só, eu achei brilhante as palavras que ele colocou, da elaboração de uma política pública consistente e que possa inspirar os demais gestores, porque ele não está pensando apenas na gestão dele, porque ele sabe que ele pode não ser eleito, não é, daqui a 4 anos, ele sabe que troca, e é inevitável a troca de pessoas ali representando no poder. Então ele coloca ali, bom, nós queremos formular uma política pública não só que seja adequada, consistente e que inspire os próximos gestores. Eu achei que foi uma fala excelente, muito boa, e que o governador realmente consiga elaborar essa política pública mais consistente e que ela possa perdurar e seja implementada ao longo do tempo, porque, como ele mesmo disse, não é fácil, é complexo, ele assume isso, essa questão da complexidade, só que ele chama para si a responsabilidade de finalmente elaborar políticas públicas adequadas para enfrentar esse tipo de situação. Por isso eu vejo de uma forma muito positiva a forma como o governador se colocou hoje. E sobre essa questão da tecnologia, eu imagino também que é mais vontade política em si. E pelo que eu estou vendo, o governador Tarcísio está sim mostrando vontade política de conseguir adequar todas essas questões, inclusive a questão relacionada à tecnologia e ao acionamento de avisos para a população. Até porque dá é até bíblico, né? Aquela questão de lavar as mãos. Parece que quando você olha o passado, você quer lavar as mãos. Exato. Né? Exatamente. Ele foi tão assertivo na fala dele que ele mencionou outros municípios de São Paulo que passam por isso também. Não na mesma proporção que ocorreu agora no Litoral Norte, mas também acontece, como por exemplo Itapevi. E ele foi bem categórico ao falar de Itapevi. Então eu fico muito feliz com essa oratória dele, com essa fala dele, porque ele está vendo não só o problema do litoral, mas ele está vendo o problema em um todo aqui na cidade de São Paulo. E isso é muito bom para a gente. Mais um ponto também, acrescentando a fala do Felipe, que foi muito feliz quando ele mencionou que é um problema extremamente complexo e que a solução está em várias frentes. Como eu mencionei, eu estava lá na região de Guarujá, Bertioga, no sábado, né, que teve aquela grande chuva de sábado para domingo. Eu estava conversando com uma senhora que mora em uma das comunidades do Guarujá e ela me explicando como que funciona a dinâmica lá. A gente precisa lembrar também que, muitas vezes, os prefeitos
ou não querem ou não têm vontade política para fazer essa tal reestruturação fundiária, porque você mexe também, além de tudo, em alguns casos, com crime organizado. Isso. Então agora, como o governo estadual e federal e a mídia no mundo inteiro está com as câmeras voltadas, talvez a gente consiga encontrar um futuro melhor para a região.